Algumas pessoas pescam peixes, outras pescam pensamentos. Hoje eu estava pensando em algo, o manual da vida perfeita. Tem uma ironia muito bonita sobre o ser humano. Ele passa boa parte da vida procurando um manual. Um manual para uma experiência que nunca veio com instruções. As pessoas querem saber qual carreira escolher, como amar corretamente, como não sofrer, como ter certeza, como viver sem errar. Como se existisse escondido em algum lugar do universo um livro secreto chamado Como Viver Perfeitamente Sem Sentir Medo, Culpa, Dúvida ou Vazio. Por favor, eu quero um exemplar desse, ou melhor, eu não quero um exemplar desse porque a vida não teria graça. E se esse manual realmente existisse, supondo, a gente pode afirmar que ele seria impossível de acompanhar, porque a vida muda o tempo inteiro. Aquele conselho perfeito aos 15 anos pode destruir você aos 40. Aquilo que salvava a sua vida em uma fase pode sufocar na próxima. Imagina o desespero de um manual que precisasse ser atualizado toda semana. Capítulo novo, como lidar com a sensação de estar perdido numa terça-feira de outubro. Página 482, como sobreviver ao momento em que você percebe que seus pais estão envelhecendo. Página 903, o que fazer quando o amor da sua vida muda completamente. E no rodapé, provavelmente, essa versão já está desatualizada, porque a verdade é que a vida não é um sistema operacional estável. Ela é orgânica. Orgânica, caótica, mutável, contraditória. Muitas vezes você aprende uma lição e meses depois a vida muda a pergunta. Isso destrói completamente a ideia de perfeição fixa. Porque você muda, o mundo muda, o significado das coisas muda. Então o ser humano vive correndo atrás das fórmulas impossíveis. Essa ideia de ter uma rotina perfeita, o corpo perfeito, a mente perfeita, a relação perfeita, como se existir pudesse finalmente entrar em ordem definitiva. Mas até a natureza é imperfeita. O mar é caótico, tempestades existem, flores nascem, rachaduras e ainda assim, eu particularmente considero tudo isso bonito. O grande problema é que fomos ensinados a enxergar a imperfeição como falha quando muitas vezes ela é justamente aquilo que torna algo humano. Uma risada descontrolada é imperfeita. Uma conversa sincera, cheia de vulnerabilidades, é imperfeita. O amor real é imperfeito. Até as memórias mais bonitas da vida costumam ser bagunçadas, né? Quase nunca são os dias perfeitamente organizados que ficam na alma. São aqueles inesperados. Os erros engraçados, as madrugadas confusas, os planos que deram errado e giraram a história. Mas aí que tá, o ser humano moderno, se é o que a gente pode chamar disso, vive tentando editar a própria existência, como se a gente pudesse remover todas as partes desconfortáveis da experiência humana. Mas aí não se trata de humano. Uma vida sem risco, sem erro, sem vulnerabilidade também seria uma vida sem profundidade. E eu não trocaria a minha profundidade por nada nesse mundo. E eu acredito que você também não. O manual da vida perfeita quebraria no primeiro coração partido, no primeiro luto, na primeira crise existencial, às 3, 4, 5 da manhã, porque a vida não quer performance, a vida quer presença. Tem liberdade nisso, existe liberdade nisso, a liberdade de entender que ninguém sabe exatamente o que está fazendo o tempo inteiro. Ai, como é bom tirar esse peso das costas. Sabe por quê? Porque nem os filósofos sabiam, nem os poetas, nem as pessoas que pareciam muito certas de si, sabe? Marco Aurélio, que era imperador, filósofo, escrevia tentando entender a própria mente. Nietzsche viveu em conflito interno profundo durante anos. Clarice Lispector escrevia como alguém tentando tocar perguntas impossíveis. Todo mundo improvisa um pouco a existência, só que algumas pessoas escondem melhor.
E quando você entende isso, alguma coisa relaxa dentro de você, você para de exigir perfeição absoluta de si mesmo. Começa a enxergar a vida mais como uma travessia do que como uma prova, porque o manual nunca existiu e, honestamente, ainda bem. Se existisse um jeito certo, definitivo de viver, a experiência humana iria perder uma das coisas mais bonitas que possui, que é a descoberta, a surpresa, a transformação, as versões inesperadas de nós mesmos. No fundo, a vida parece muito mais uma conversa improvisada com o universo do que um roteiro perfeitamente escrito. Esse é o meu ponto de vista. E eu acredito que existe beleza nisso. Uma beleza bagunçada, humana, talvez inacabada, como tudo aquilo que realmente está vivo. Porque as coisas vivas não obedecem perfeitamente ao controle humano. Elas escapam, mudam de forma, muitas vezes criam caminhos inesperados e sobrevivem de maneiras improváveis. E aí que tá, talvez o grande sofrimento do ser humano moderno, se é que a gente pode dizer assim, seja justamente tentar transformar a vida em algo totalmente previsível. Eu e você, a gente acaba buscando muitas vezes por garantias emocionais. É quase como se a gente estivesse fazendo um seguro de vida para as nossas emoções. A gente quer saber se o amor vai durar, se a escolha profissional é a correta, se a gente está atrasado em relação aos outros, se um dia vão finalmente sentir paz permanente. Olha, mas a vida não responde essas perguntas com clareza absoluta. Na verdade, muitas vezes ela nem responde. E se responde, responde vivendo. E isso assusta, porque viver exige uma convivência constante com a incerteza. E a incerteza, para a ansiedade, é algo muito delicado. O problema é que o ser humano está sendo condicionado a acreditar que maturidade significa ter controle total, como se os adultos, ou os chamados adultos, finalmente descobrissem o segredo da existência. Mas depois de um tempo, você percebe uma coisa curiosa. Ninguém sabe exatamente o que está fazendo e está tudo bem. Eu sei que isso pode soar um pouco absurdo, até engraçado, mas algumas pessoas apenas aprenderam a parecer seguras enquanto improvisam. E tem um momento estranho da vida adulta em que você olha ao redor esperando encontrar alguém completamente certo sobre tudo e descobre que todo mundo também está tentando entender. Tentando amar direito, né? Sobreviver emocionalmente ao trabalho, a alguma relação específica, ele equilibrar o medo com o desejo e o cansaço e a esperança, tudo isso dentro da própria cabeça. E isso humaniza as coisas, porque a perfeição cria distância, mas a imperfeição aproxima. Ninguém se conecta profundamente através da imagem impecável que alguém tenta sustentar. Eu estou falando de conexão real, tá? Conexões reais acontecem nas rachaduras, nos erros compartilhados. Se a gente pegar Alan Bottom, o filósofo, ele fala muito sobre isso, sobre como o amor verdadeiro exige a aceitação de que o outro será confuso, contraditório e principalmente imperfeito, e isso vale para nós mesmos também, porque tem uma violência bem silenciosa em transformar a própria vida em uma eterna tentativa de merecer valor através da perfeição. Muita gente ao seu redor, vive cansada exatamente por isso. A gente tenta a gente tenta alcançar uma versão idealizada de si mesmo que não existe. O equilíbrio perfeito não existe. A saúde mental perfeita não existe. A produtividade perfeita não existe, como se um dia finalmente chegasse o momento em que tudo entraria em ordem definitiva. Mas a vida real
não funciona em linha reta, e para os que gostam dessa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. E é basicamente isso, a vida funciona também em ciclos. Existem semanas de clareza, semanas de confusão, e tá tudo bem. Dizem que você sente presença e dias que parece tudo distante, e tá tudo bem. Até a natureza funciona assim. As árvores também perdem folhas. Só o ser humano acha que deveria existir permanentemente estável. E quando não consegue, sente culpa. E eu ainda digo mais, se a gente conseguisse essa permanência, não teria graça. Estabilidade absoluta nunca foi característica de vida. Movimento, sim. Porque o nosso corpo muda, as nossas relações também, os nossos sonhos mudam. Aquilo que fazia sentido 5 anos atrás pode não fazer mais sentido agora. Isso não significa fracasso, significa transformação. Tudo flui, tudo. E a parte do sofrimento humano nasce muitas vezes da tentativa desesperada de congelar aquilo que por natureza está destinado a mudar. As pessoas querem preservar fases, sensações, talvez as versões antigas de si mesmo, mas crescer também significa despedir-se constante. Quanto mais idade, mais experiências a gente vai tendo, mais profissional a gente fica em se despedir. E por que não se reencontrar também? Mas se despedir um pouco de certos sonhos que já não fazem mais sentido, de algumas identidades. E nenhum manual ensina alguém a fazer isso perfeitamente, porque não existe maneira perfeita de atravessar a vida. Mas existe presença. Existe apenas consciência suficiente para continuar caminhando sem garantias completas. E para aqueles que têm alguma relação mais complexa com ansiedade, eu sei que isso pode ser algo muito difícil. Mas honestamente, isso tudo torna a vida mais bonita. Porque a imperfeição produz surpresa. Imagina como seria triste uma vida totalmente previsível, sem erro, sem improviso, sem caos. Você sabe exatamente como cada conversa termina, sabe quem vai embora, quando você vai sofrer. Não tem descoberta, não tem espanto. Nietzsche falava que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Existe verdade profunda nisso. As partes mais bonitas da experiência humana raramente nascem do controle absoluto. Nascem do encontro inesperado. Muita gente encontrou o amor em fases completamente improváveis da vida. Muita gente descobriu o propósito depois de perder a direção, e muita gente amadureceu justamente nas partes mais bagunçadas da própria história. Só que depois que as coisas passam, a mente organiza tudo narrativamente, como se houvesse lógica perfeita desde o começo. Mas enquanto a gente está vivendo, quase tudo parece uma espécie de improviso emocional. É aí que o ser humano se torna fascinante. É aí que você se torna algo tão fascinante, a capacidade de continuar criando sentido no meio da incerteza. O problema é que o mundo atual vende perfeição o tempo inteiro. Quantos corpos perfeitos você já se deparou hoje na sua rede social? Ou se deparou talvez com recortes de relacionamentos perfeitos? E aí o que acontece? Aos poucos as pessoas começam a acreditar que a própria bagunça emocional é um defeito individual. Mas todo ser humano possui caos interno, todo, sem exceção. Novamente, a diferença é que alguns escondem melhor. Clarice Lispector escrevia como alguém que tentava abraçar justamente essa imperfeição da existência. Ela entendia que viver nunca seria uma experiência totalmente organizada.
E existe liberdade em aceitar isso, a liberdade de descansar um pouco da necessidade de controle absoluto, de parar de se comparar com versões editadas da vida alheia, porque ninguém mostra as próprias dúvidas em tempo integral. Ninguém mostra o vazio existencial de terça-noite. Eles existem e fazem parte da condição humana. E a maturidade está justamente aí, parar de procurar o manual perfeito e começar a desenvolver intimidade com a própria existência. Escutar mais a própria consciência, né? Aceitando os ritmos internos. Todos nós temos ritmos e ritmos diferentes. Porque algumas partes da vida só são compreendidas olhando para trás. E quando acontecem, elas parecem confusas. E isso não diminui sua beleza. Pelo contrário, porque uma vida totalmente planejada talvez fosse eficiente, de fato, mas dificilmente seria profundamente humana, porque o humano pulsa justamente nas imperfeições. No fundo, o manual da vida perfeita nunca existiu, porque a própria vida parece preferir movimento em vez de perfeição. A vida não quer pessoas impecáveis. Nós precisamos de pessoas presentes, capazes de sentir o vento, errar, amar, perder, recomeçar e ainda assim continuar olhando o mundo com algum nível de encantamento. Isso já é muito, muito mais do que perfeito. Bem, se esse fluxo de pensamento fez sentido para você, eu te convido a vir aqui nos comentários trazer o seu ponto de vista sobre o assunto. E se de alguma forma fizer sentido para você fazer parte dessa comunidade, eu te convido também a se inscrever no canal. Até a próxima pesca.